Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Queridos telespectadores, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que vão nos assistir aí ao longo da semana, através do YouTube. A gente fica muito feliz de saber que nós estamos aí com quase 95% de aprovação. Isso é um número que nos traz muita felicidade, até porque o importante para nós aqui é divulgar a doutrina espírita, porque a doutrina espírita, ela vem esclarecer, ela vem consolar, como a gente sempre fala aqui. Mas não com uma fé que não raciocina, não, uma fé raciocinada, uma fé que está de acordo com o bom senso. Nós temos aqui, estamos fazendo programas e nem estamos reprisando muito, estamos fazendo sempre ao vivo hoje, dia 15 de dezembro de 2012, então estamos aí fazendo mais um programa aqui ao vivo, porque a gente tem muitas coisas para falar sobre o fim do mundo, vamos tratar disso hoje aqui com mais detalhes, mas sempre trazendo esses esclarecimentos da doutrina, que nos explica por que nós estamos aqui, quem nós somos e para onde nós vamos. E isso é de extrema importância para nós espíritos, porque nos situa, nos esclarece, né? Nós temos tantos problemas, aparentes problemas no mundo. Tivemos aí ontem, dia 14, mais um assassinato aí de crianças nos Estados Unidos, através aí de armas, né? Que lá eles têm toda essa problemática aí com esse envolvimento de armamento, de acesso a armas. Então, a gente tem tantas coisas para tratar, para falar, e a doutrina espírita vem nos esclarecer que nós estamos num planeta escola, o planeta Terra, um planeta ainda inferior, onde o mal prevalece, que nós vamos ver aqui, pode ser que ele acabe no dia 21, pode ser que sim, pode ser que não, mas nós não somos daqui, nós somos espíritos criados por Deus para desenvolver a nossa inteligência, desenvolver o nosso senso moral. Então, se nós não estivermos habitando aqui um planeta, nós temos muitos planetas, milhões de planetas semelhantes ao planeta Terra. Então, nós não vamos ficar desabrigados, não vamos ficar aí sem um porto, né, sem uma matéria, até porque a gente ainda precisa da encarnação num corpo material, porque nós ainda temos muito trabalho a fazer pelo nosso espírito, pela humanidade. Então, é esse esclarecimento que a doutrina espírita vem nos trazer. E lembrando para você também que gosta do programa Terceira Revelação, que queira fazer os seus comerciais aqui, lembrando que nós aqui não recebemos nenhum dinheiro, a gente só tem a grata satisfação aqui de passar a doutrina espírita. Então, você que gosta, pode entrar em contato aqui direto com a TV Focus para poder fazer o seu comercial. Eu vou ajudar a Terceira Revelação, mas não precisa vincular diretamente aqui na abertura e no fim do nosso programa. Então a gente conta com todos vocês. O YouTube, as pessoas participando, comentando. Participação também através do nosso e-mail, o ternatv@oi.com.br, muitas pessoas participando e também ajudando a gente nessa grande obra que é a da divulgação dessa doutrina, que é extremamente esclarecedora e maravilhosa. Não é, José Manuel? José Manuel com os papéis dele aqui. Concordo com tudo que você está falando. Queridos telespectadores, muito bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos internautas que nos assistirão aí, ou nos assistem pelo mundo inteiro, inclusive com a possibilidade de ir nos replicando por aí afora. Conforme nós vimos em alguns, tem alguns internautas que estão usando esse nosso programa e colocando nos seus sites, e até são às vezes mais assistidos lá em alguns programas endereçados por eles, são mais assistidos lá do que no nosso próprio site. Então a gente agradece, e isso aí é de domínio público, está autorizado para quem quiser gravar, divulgar. Que tiver dificuldade até nos DVDs em gravação original, a gente fornece, façam a divulgação. Nós estamos fazendo aqui o nosso papel e com essa finalidade também, fazer com que todos vocês que gostam, que acham isso interessante, façam, coloquem isso para ser cada vez mais conhecido,
porque realmente nós estamos fazendo escola, nós estamos chamando a atenção, nós estamos nos sincronizando, nós estamos nos engrenando com todos esses vultos que a Valéria fala que eu fico aqui arrumando, tal, são coisas novas que eu tenho, mas com todos esses vultos espalhados pelo planeta que estão interessados em melhorar, em mudar isso que está aí, estão fazendo os seus papéis de elementos úteis à humanidade, não úteis a si próprios, mas à sociedade em geral, divulgando essas ideias, divulgando essas normas maravilhosas que são coordenadas, concatenadas pela doutrina espírita, para colocar as explicações de tudo isso que está sendo questionado por uma questão de honestidade, como nós dissemos no programa anterior. A honestidade está nos unindo, a honestidade está fazendo com que nós entremos no mesmo tom. Os que estão nas religiões diferentes, os que estão em doutrinas que até negam a doutrina espírita, eles estão realmente se contorcendo nas poltronas, não estão mais aceitando aquilo que está lá e estão chegando honestamente à conclusão de que ou eles reagem ou eles promovem modificações, revolucionam lá as suas doutrinas, ou então eles vão ficar ridicularizados, como a gente sempre anunciou aqui. Há mais de 9 anos que nós viemos mostrando isso aqui. Não há um interesse, honestamente, de que espiritismo domine o mundo, seja a maior religião do mundo. Isso para a doutrina espírita é uma tolice, uma bobagem, uma incoerência, e não é isso que o espiritismo deseja e pretende, ser a única religião planetária. Mas os esclarecimentos espíritas são da verdade, a verdade de Deus, a verdade que a ciência confirma, comprova a cada dia. Eu tenho uma enormidade de trabalhos aqui, todos com fundamentação científica, por cientistas renomados, não são cientistas endereçados, como as igrejas fizeram, principalmente nos Estados Unidos, universidades para comprovar que estudam, comprovam, entre aspas, comprovam o criacionismo e negam o evolucionismo, essas coisas montadas. Não, tudo que a gente tem apresentado aqui são evidências e são comprovações científicas, e que todas essas comprovações vêm ao encontro e a favor do que disseram os espíritos na doutrina espírita, que está aqui no Livro dos Espíritos. Então os homens de bem, os homens honestos, honrados e que têm responsabilidade perante suas próprias consciências, não estão aí usando o nome da doutrina espírita para ilustrar as suas idiosincrasias, as suas taras, os seus orgulhos e as suas vaidades. Não estão aí os homens honestos para fazer isso, não. São os irresponsáveis que estão usando o nome de espiritismo para denegri-lo, para desgastá-lo, para jogá-lo na vala comum de todas as religiões lá fora que estão aí para serem reformadas pelo espiritismo, e não para envolverem e absorverem na vala comum a doutrina espírita, que vem libertar a humanidade desse atoleiro que as religiões, por questões de organização, por questões imperiais de domínio, elas continuam mantendo e não querem saber de ciência. Entra no campo da fé, a fé cega, a fé que mantém todo mundo ali acreditando nas incoerências e em coisas inaceitáveis ao menor raciocínio, como mostra Sanherres. Sanherres bate nessa gente, mas demais. Ele acaba com o Deus lá de fora, dessas religiões todas, inclusive as que se dizem cristãs. Leiam Sanherres, Carta a uma Nação Cristã. Já houve quem dissesse até que eu estou fazendo uma divulgação tão grande dele, que eu vou acabar sendo chamado para integrar o grupo. Nada, cada um tem uma função numa área. Ele honestamente está fazendo nessa. Aí, como eu já mostrei, Michel Onfraim fazendo na dele, Carl Sagan fazendo na dele, Frank Drake fazendo na dele. Quando eu cito essa turma aqui, vocês estão indo lá ver no Google, vão lá e vejam. Eu até por acaso tirei uma amostra essa semana a respeito daquela apresentação que eu fiz aqui das terras habitadas, dos planetas Terra na galáxia, que eu vou mostrar hoje aqui para vocês. Eu fui lá e tirei. Vão lá, vejam Richard Dawkins, entrem todos esses nomes que eu falo aqui. Eu não estou dando um chute, eu não vou lá vi esse nome num índicezinho, eu venho para cá e falo, decoro o nome lá e falo, nada.
Eu conheço o trabalho dessa gente, vocês também. Se forem lá, devam conhecer vocês. Se forem lá pesquisar isso, ver esses nomes que eu cito aqui, essas colocações que eu faço aqui, oriundas da ciência, vocês vão ver que nada nega e contesta os princípios básicos da doutrina espírita. Estava vendo aqui ainda agora um pronunciamento de Stephen Hawking dizendo que porque esse programa aqui, queridos, é ao vivo. Então, por isso que a gente às vezes se enrola aqui um pouquinho. Aqui não pode errar. Valéria, no início a gente era torturado com isso. Quando eles falam lá na técnica, olha, vai pro ar, em 30 segundos, a gente começa a ficar nervoso. Agora não tem mais como errar e não tem mais como voltar para gravar de novo. Então, às vezes as coisitas que passam aqui, vocês podem perceber, meu Deus, que coisa, isso é porque é ao vivo, nós não temos como consertar o que sai aqui não. Então, eu estou dizendo isso porque eu estava tentando achar aqui alguma coisa do Stephen Hawking. É um jornal, Valéria. É um jornal. Eu tenho tantas coisas aqui interessantes. É aquela que o Hawking está sentado naquela cadeirinha de roda. Aqui. Achou? Tá aqui, ó. Criação sem criador. Isso está no Globo Ciência, de 3 de setembro de 2010. Mas é sempre interessante mostrar onde Stephen Hawking diz, esse grande físico, um dos maiores gênios da humanidade encarnado, Stephen Hawking afirma que não é preciso existir Deus para explicar o universo. Stephen Hawking já teve várias situações, várias fases da vida dele. Umas que ele aceitava Deus, outras que ele nega Deus, outras que ele aceita Deus, porque ele está, a cabeça desse gênio, intelectualmente falando, ela é infinitamente mais avançada que a nossa. Mas em matéria de teologia, em matéria de Deus, de metafísica, ele aí faz muito bem não se envolver com isso. Então, pelas regras, pelo estudo que ele tem, pela capacidade dele em interpretar o universo, o infinito, ele chega à conclusão que as regras e as leis existentes no universo, como dizia o Einstein, a ordem universal é produto de um conjunto de desordens. E o Hawking, estudando tudo isso, conhecendo tudo isso, pode afirmar isso. Afirma que não é preciso existir Deus para explicar o universo. O universo se explica por conta própria através das regras e das leis existentes. Só que as leis e as regras existentes não se explicam como origem, e sim como efeito. A causa é realmente o que dizem os espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a explicação que o Hawking diz que não precisa de Deus, segundo o que as igrejas pregam e o que o Sam Harris contesta e derruba, mas não segundo o que os espíritos dizem, o que o espiritismo revela. Eu estou passando aqui para vocês, eu e Valéria, o valor dessa revelação, o valor do conhecimento disso que está aqui. É extraordinário, muda o mundo, muda o planeta. Não é colocado para frente, é apagado, tentado ser mantido debaixo do tapete por uma série de interesses espirituais e materiais, ou seja, de espíritos desencarnados, mafiosamente acoplados aos espíritos encarnados, que deturpam, que desvalorizam isso na apresentação, falsificam, mistificam, prostituem, deturpam o que está aqui e aí não chega puro, limpo, para que as pessoas analisem e se elucidem. Realmente, Hawking fez uma conclusão científica: o universo não precisa de Deus para ser explicado, mas as regras que mantêm esse universo e estabeleceu a existência desse universo são regras inabaláveis e inalteráveis, estabelecidas por algo, que e para esse algo tem que ser inteligente. E não pode ser um inteligente que fez o livro, que fez a caneta, e sim um inteligente que fez o infinito, que fez os universos. Então, todos os princípios da doutrina espírita, como existência de Deus, existência e sobrevivência da alma, reencarnação, pluralidade das existências dessa alma, para essa alma ser perfeita um dia, reencarnação, mundos habitados, um show de demonstrações nós temos científicas,
Comunicabilidade dos Espíritos, também um show de comunicação. Assistiram Minha Vida em Outra Vida? Assistam e comentem. Muitas pessoas nem comentam e já me disseram isso essa semana. Sabe por que as pessoas não comentam, não entram lá para discutir com você? Dizem eles, né? Que eu tenho sido assim, eu procuro ser tão claro, que não deixo dúvida, é tão simples e claro, que as pessoas não têm o que perguntar. Uma pergunta seria contra a sua própria consciência, porque ela também pensa desse jeito, ela também acha isso. Por isso é o nosso índice de aceitação, 95%. Eu acho que os 5% são do movimento espírita. que é Believe in Hell, not in Zé Manel. Believe in Hell, not in Zé Manel. Enquanto os outros aceitam o espiritismo, não estão aceitando o Zé Manel, estão aceitando o espiritismo. Porque o espiritismo é tão simples, claro, lúcido, que ele nos liberta sem nós precisarmos se socar em igreja e centro, sem precisar ser beato, sem precisar ser triste, amufinado, porque agora nós somos de Jesus ou nós somos de Deus. O Espiritismo nos liberta, nos deu a diretriz. Deus é o autor de tudo. Você é a evolução da matéria criada por Deus. Você é uma criação de Deus, destinado a ser perfeito, puro, santo, sábio, elevado, supremo. Supremo só Deus, mas ao máximo da elevação, da sabedoria, do conhecimento. Então Deus é o autor, você é a criatura. No processo da evolução, você é uma parte da criação, porque tudo é criação dele. Você, inteligência, irá habitar outros mundos, em muitas outras vidas, as reencarnações, para continuar como inteligência, como sentimento, se desenvolvendo para ser Deus, como disse Jesus. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Mas como? Como? Nascendo na Somália? Como? Nascendo no Haiti? Como? Nascendo nos Estados Unidos, sendo assassinado, como as criancinhas foram ontem lá nos Estados Unidos. Como? Que nós vamos falar sobre isso, tem aí, não vou antecipar. Mas espíritos imortais para reencarnar, ter novas e novas experiências por esse universo infinito afora, aportando, habitando vários planetas espalhados por esse infinito afora, com a possibilidade de comunicação dessa inteligência infinitamente. Nenhum desses princípios básicos, fundamentais da doutrina espírita, nenhum deles são contestados, ou nenhum é contestado pela ciência. Todas as descobertas científicas só vêm enriquecer e fortalecer o espiritismo. Eu pesquiso para ver onde é que vão levantar alguma questão que o espiritismo não explica. Que aí ou eu vou mudar, forçar, trabalhar para que se mude aqui, ou então eu vou para lá. Mas eu não encontro, eu não consigo, isso aqui é perfeito. Na resposta da questão 540, quando os espíritos disseram para Kardec que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia, porque o arcanjo, o espírito mais perfeito, principiou pelo átomo, pela antimatéria. Nisso aqui está toda a explicação dos universos, de Deus e dos universos, da supremacia do Criador, da justiça do Criador. Ele não criou uns perfeitos e outros imperfeitos. Ele não criou algo bonito e algo feio. Ele criou tudo igual, uma matéria elementar, uma criação primária e elementar, com um impulso para que tudo atingisse a perfeição. Até um certo ponto, por força das leis naturais, das regras que ele, inteligência, definiu. Por isso Stephen Hawking diz que o universo não precisa de Deus para ser explicado. E a partir de um certo ponto, com livre-arbítrio, por conta própria, enriquecendo-se pela sabedoria, pelo autocontrole, pelo autodomínio, para atingir a perfeição. Nenhum ramo da ciência contesta o espiritismo. Nenhum questionamento filosófico, por mais profundo que seja, deixa de ter explicações na doutrina espírita. E eu desafio vocês a apresentarem isso. 9 anos fazendo isso aqui, ninguém até hoje contestou. Quando me falam, rapaz, você bate tanto nesse tal movimento, nesse tal, e quantas vezes já me bateram? Nenhuma. Porque piora a situação. É futucar diabo com vara curta. Só quando eu morrer. Morrendo, mas morre o homem e continua a ideia. É o que todo mundo do lado de lá, como eu aqui do lado de cá, devo estar fazendo. Os espíritos, que se dizem espíritos, que estão no movimento espírita,
honestidade, sem preconceitos, sem querer atingir Zé Manel, sem querer atingir federação. Honestidade e ação e independência. Honestidade, ação e independência é o que está precisando. E eu exorto a vocês, pessoas de bem, que se dizem espíritas, que estão nesse movimento mentiroso, usando Francisco Cândido Xavier, um católico, que pelo simples fato de ser médium, eles transformaram no ícone espírita, entre aspas, porque rende bilhões, milhões de dólares. Venderam mais de 50 milhões de livros só do Francisco Cândido Xavier, que era um médium católico, mas que eles dominaram e usaram a mediunidade dele, usam até hoje para ganhar dinheiro. Filmes, DVDs, livros, e vamos que vamos. Isso não é honesto, isso é mentira. E se eu recebi aqui algum e-mail dizendo que não é mentira, que isso é verdade, que o Francisco Cândido Xavier não foi católico, e sim um grande espírita, se nós recebermos aqui, a Valéria vai ler aqui com essa voz bonita dela, ela vai ler o que vocês escreveram. Eles não vão escrever porque vocês sabem que estão mentindo. Olha que acusação grave. Eu duvido, eu do lado de lá, ouvir alguém falar isso como eu estou falando aqui e não reagir, e não vir aqui para desmentir. Pois bem, tem aqui entre eu e ela, cabe uma cadeira, nós ampliamos aqui, colocamos uma cadeira, uma poltrona aqui, para quem quiser do movimento espírita vir aqui sustentar o médium católico Francisco Cândido Xavier como um ícone do espiritismo. Então, vocês com essas mentiras desacreditam, porque as pessoas sérias nem chegam aqui. Elas, na superfície mesmo, elas eliminam. Fala, isso aí é mais uma das religiões que está no mundo para explorar a humanidade e levarem vantagens e serem tidos como santos, como representantes de Deus na Terra. Pura hipocrisia, mentira e falsidade. Enquanto isso, dentro das outras religiões, nós estamos tendo pessoas honestas. Nós estamos tendo aqui pessoas honestas, como Rob Bell, que é a última citação nossa aqui, pastor americano, que está revolucionando lá a concepção unicista, a concepção de céu e de inferno, a concepção de Deus. Estão reformando lá dentro da deles. E vocês estão deturpando e adulterando aqui dentro da nossa. É minha religião, é a que eu aceito. Por isso eu não posso deixar que ela seja prostituída e profanada. E por isso nós estamos aqui há quase 10 anos. Vamos emplacar 10 anos, se o mundo não acabar agora dia 21, como nós vamos comentar, é o tema do programa de hoje. Vamos completar 10 anos fazendo isso aí, passando para vocês. Não deixem de conhecer isso secretamente, não precisa nem falar com a gente que estão lendo, não. Custa R$18 um livro desse, grande, bonito. Esse aramezinho aqui, ó, não é livro de veneração, é livro de estudo, é livro de pesquisa, é livro para virar para lá, para virar para cá. De tanto virar para lá e virar para cá, isso rasgava, descolava. Então isso aqui é para facilitar estudo, ó. É para você virar em qualquer lugar. Isso não é livro para enfeitar estante, isso é livro de pesquisa, de análise, para aceitar ou rejeitar. E eu não conheço ninguém que tenha estudado isso e rejeitado à luz da razão e da inteligência. Não conheço. E aí nós estamos aí para continuar. A vez passada, nós falamos na importância. Observem, alguém também comentou comigo essa semana. Nós não desmoralizamos aqui, não depreciamos as pessoas que nós citamos das outras religiões e que estão fazendo trabalhos belíssimos de reforma, de questionamento lá. Nós não depreciamos. São pessoas nobres, como eu digo aqui, Irmã Dulce, Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Gandhi, Rob Bell, uma série de pessoas honestas e honradas, que não deixam de ser honestas e honradas e elevadas espiritual e moralmente por estarem lá nas outras igrejas, não. Assim como eu falo que tem muito pilantra dentro do espiritismo atrapalhando, eu digo que tem pessoas maravilhosas nas outras religiões ajudando. Desculpem. Como eu cito aqui, um símbolo da verdade, da honestidade, o João Paulo II, quando esse movimento fajuto espírita tenta ridiculamente dizer que Chico Xavier foi reencarnação de Kardec, absolutamente sem a menor condição, o cara que assava frango para dar para cachorro, mata cachorro, cachorro não pode comer osso de galinha, né, doutora? Então, mata. O cara até frango mandava assar para dar para cachorro. E as pessoas, ó, que maravilha, que capacidade. Quando o movimento espírita diz esse ridículo,
elimina isso logo. Qualquer pessoa sensata elimina essa informação de que Chico Xavier foi reencarnação de Kardec. Agora, João Paulo II, que eu mostro às vezes aqui, esse sim, esse pode ter sido reencarnação de Kardec. Reencarnação de um homem como Kardec, de um espírito como Kardec, não se daria aí para bobagem, para fantasias, para taras humanas, não. Reencarnar lá na Igreja Católica, ser o Papa e ser lá dentro da Igreja Católica a favor do evolucionismo, a favor dos mundos habitados, fazer uma encíclica Fides et Ratio, ou seja, a religião precisa da fé para não formar fanáticos, isso dito lá dentro da Igreja Católica. Observe que isso parou com João Paulo II. Ele sim poderia ter sido reencarnação de Allan Kardec. Isso eu não estou dizendo que sim, porque tudo pode ou não pode, mas tem as lógicas do que pode ou não pode. Uma pessoa ignorante, uma pessoa estúpida, uma pessoa insensata, se dizer que hoje é a reencarnação de um símbolo de sensatez, de inteligência, de tolerância, de sabedoria, é absolutamente estúpido, porque o espírito não evolui, o espírito não anda para trás, ele no máximo estaciona, mas só evolui. Então você não pode dizer que um espírito puro, um espírito perfeito ou um espírito sábio reencarne como um estúpido, como um ignorante. Seria como você dizer, com base até no que diz a Federação Espírita Brasileira, aceitando o rustenguismo, de que, diz o rustenguismo, que os espíritos humanos podem reencarnar em lesmas como punição, aceitando essa teoria que a Federação bota lá no artigo 1º, no artigo 1º, parágrafo único do seu estatuto, para representar o espiritismo, que o espírito humano pode reencarnar em lesma. Segundo eles, a Federação Espírita Brasileira, aquele burrinho que Jesus montou para entrar em Jerusalém, naquele domingo de Ramos, pode ter sido a reencarnação de Sócrates, que num gesto de humildade reencarnou como burro. Tem cabimento isso? Isso não é ridículo? É o que eu denuncio aqui. Isso aqui é coisa seríssima. Espírito não retrograda. Espírito humano não reencarna como animal, como muitas doutrinas que existem no planeta admitem, mesmo sendo reencarnacionistas. Por isso, lá na Missão dos Espíritas está escrito: ide pregar o novo dogma da reencarnação, que é a reencarnação como processo evolutivo humano irreversível e que não retrograda. É por isso que lá está recomendando: ide pregar um novo dogma da reencarnação. Por isso, queridos, nós achamos que vale a pena pesquisar, vale a pena conhecer. R$18 vocês compram um livro lindo desse. Quem tiver dificuldade, escreva para cá que a gente doa, a gente dá o livro, leva na casa ou manda pelo correio, como o Centro Espírita Friburguense faz para qualquer parte do mundo, como nós já fizemos, de pedidos de internautas que nos assistem e não tem como ter acesso, tem dificuldade de acesso. A gente manda as obras básicas pelo correio, via postal, a gente manda para qualquer parte do mundo. Hoje nós estamos aqui, como eu disse, numa sequência do programa anterior, que poderia ter sido o programa do fim do mundo anterior, porque ele ficou tão completo, ele ficou tão... aquele disquinho que eu falo aqui, aquele disquinho pode ser mandado até para outros planetas, esse disquinho do último programa, esse programa ficou, modéstia à parte, ele ficou na veia mesmo. Esse programa 124, o programa, eu nem lembro o título que nós colocamos nele, mas tem um título, agora nós estamos colocando um título por sugestão de um internauta, muito interessante, nós estamos colocando no título, eu não estou lembrando exatamente aqui o título que foi, mas foi um programa que ficou muito bom mesmo, esse anterior. Dê de presente no Natal, uma sugestão. A gente dá aqui também, a gente tem aqui as cópias, se vocês precisarem, não tiverem como. Tira no YouTube tem, mas quem tiver dificuldade, quiser, peçam aqui que a gente manda, a gente dá um jeito de fazer chegar até vocês. Valéria Cristine. Bom, você falou no programa passado, né, já que você tocou, que o mundo, a gente não pode afirmar se o mundo vai acabar ou não. Isso não parece que a gente está meio em cima do muro? Se vai acabar, não vai acabar? Qual é a posição espírita a respeito dessa teoria de vai acabar, não vai acabar? O que o espiritismo tem a nos dizer sobre isso? Mas tinha um telespectador que disse assim: fala que não vai, que você vai ajudar. As pessoas estão desesperadas, tem muita gente que pode estar se matando por causa disso, tem outros que estão vendendo tudo, mas eu não sei vender tudo para comprar o que depois, não é? Então deixa do jeito que está. Mas eu disse para a pessoa, para várias pessoas que já me disseram isso, eu não posso dizer que vai ou que não vai. Que vai é cientificamente comprovado. Olha aqui, eu tenho uma publicação aqui, vocês vão pensar assim, vai ele procurar e não vai achar. Até pode, mas eu tenho aqui, eu tenho uma publicação aqui, isso foi feito na revista
super interessante, de outubro de 2010. É um estudo científico que diz assim, como será o fim do sistema solar. Olha, hoje, então fala hoje, um planeta todo azul, não é? E bonito, etc., como nós conhecemos. Mas olha só, daqui a 1 bilhão de anos, 1 bilhão de anos depois de Cristo, vai haver um fervimento, que eles chamam, entre aspas, fervimento global. Ou seja, o planeta vai ferver. Conforme o hidrogênio solar vai sendo convertido em hélio, a temperatura do núcleo do Sol vai subindo. Quando nasceu, ele era 30% mais frio do que hoje, o nosso Sol. Daqui a 1 bilhão de anos, sua temperatura vai subir a ponto de fazer toda a água dos oceanos terrestres evaporar. Isso marcará o fim da fase habitável de nosso planeta. Sim, todo mundo que estiver por aqui vai morrer, ou já terá morrido. Então isso aqui é científico, isso aqui é previsão científica, incontestável. A Terra, o sistema, caminha para isso. E o que significa isso, segundo a doutrina espírita? A transformação de tudo, para que tudo atinja a perfeição. Nós não podemos analisar a perfeição à luz de planeta Terra, à luz de sistema solar. Nós não podemos analisar assim. Nós temos que analisar a perfeição num contexto de universos que nós nem imaginamos no momento, mas que são de outras dimensões, onde a plenitude do amor, da felicidade e do comando universal se exerce. É uma constante, é uma plenitude. Então, segundo as previsões científicas do mundo, o sistema solar vai virar pó e isso vai voltar ao universo e vai continuar no processo evolutivo. Aí você fala, mas vai evoluir, porque vai destruir o homem, vai destruir a natureza. Isso é o que nós estamos vendo da modulagem natural com os nossos olhos do corpo, com a nossa dimensão planetária, universal. Aí a gente vê e avalia beleza, avalia evolução aos olhos do corpo, da vida terrestre. Mas isso não é o esquema, isso não é a amostra, o extrato da perfeição e da evolução. Então tudo isso, como cientificamente é provado, vai se pulverizar, vai se volatilizar e vai tudo continuar a essa transformação. Então, segundo a doutrina espírita, nós não podemos dizer que vai ser dia 21, que vai ser amanhã ou que vai ser daqui a 100 anos. Não, isso é bobagem, isso é pura bobagem. Para quem morreu ontem, foi ontem. Para Oscar Niemeyer, foi semana passada. Para nós pode ser daqui a pouco, antes do dia 21. Então, essa questão de fim de mundo, as pessoas relacionam muito com o seu fim. E não o mundo, o pessoal não está ligando muito, não está ligando consigo. Mas como vai ser? Meus amados, meus queridos, meu dinheiro, minhas casas, minhas mansões, meu cargo na Comissão Europeia, meu cargo nesses tribunais de contas e etc, etc, os meus amigos. As pessoas analisam isso à luz e ao tato daquilo que é palpável e visível, que é isso que nos cerca, que nós estamos imersos. Mas para nós, espíritos, saímos disso, dominarmos isso e chegarmos a ponto de não mais nos influenciarmos por isso. Então, por isso que não é uma incoerência nós não falarmos o dia, nós ficarmos em cima do muro, não. Vai acontecer sim, pelo processo natural. Quando é bobagem ficar preocupado com isso, preocupe com o seu agora. Com o seu agora, porque o seu agora está arquitetando o seu amanhã. Você está atormentado agora, procure consertar o seu tormento de agora. Você está desesperado hoje, procure consertar o seu desespero de hoje. Que aí amanhã você vai usufruir dos efeitos de ter consertado, de ter se entendido e de estar mais tranquilo, mais calmo. Mas não nos preocupemos com isso. Não posso dizer a data, Valéria. Aliás, disseram que... Mas o espiritismo, você mesmo já disse aí que todo espírito que prega a data é farsante. Mas eu não disse isso com relação aos maias, não. Porque os maias, essa tribo de índios, índios, entre aspas, né? Esses indígenas que estiveram aí há mais de 1000 anos, eles quando falaram essas coisas, quando eles fizeram esses cálculos, eles não fizeram em espírito, não. Eles fizeram encarnado. Então isso não é previsão de espírito. Exatamente. Não.
E qual é a diferença dessa, como você está dizendo aí, dos maias para outras previsões que nós já tivemos quando nós passamos de 1999 para 2000? Sempre tem essas previsões. Qual a diferença das outras para essa dos maias? Pois é, a diferença eu já acabei falando. É que a previsão maia, ou os cálculos maias, que chegaram a uma série de conclusões muito importantes, cientificamente, astronomicamente, muito importantes, assim como os egípcios tinham conclusões matemáticas, conclusões de engenharia, de arquitetura importantíssimas e inatingíveis até pela tecnologia e pela evolução da inteligência hoje, assim como os egípcios, assim como os fenícios, assim como os astecas, assim como uma série de povos que por aqui passaram há milhares de anos e que vieram de outros mundos já intelectualmente avançados. Os maias fizeram todos esses cálculos e todas essas assertivas que já tiveram aí numa série desses cálculos astronômicos principalmente, eles fizeram como encarnados, eles fizeram como conhecedores de muitos assuntos que ainda são desconhecidos pela humanidade atual. A diferença, portanto, é que eles sempre se basearam em estudos astronômicos, em cálculos matemáticos, em conhecimentos que, como eu digo aqui, é para que todos reflitam. Conhecimentos que eles não obtiveram nas florestas da América Central, onde eles habitaram, ali na península do Yucatán. Eles não conseguiram o conhecimento que eles tinham, não foi da Terra. Isso prova o quê? Que eles trouxeram isso de outras civilizações espalhadas pelo mundo, de outras áreas, de outras galáxias, de onde eles vieram e reencarnaram aqui. Como eu, você, podemos ser de outros planetas, de outros universos reencarnados aqui. E aqueles que estão me olhando assim, nada disso está na Bíblia. Deus criou Adão e Eva aqui, é aqui que está a origem da humanidade. Então, se Deus tem a fórmula dos maias, a inteligência dos maias, dos egípcios, dos astecas, se ele tem a sabedoria do Sócrates, a fórmula, se ele tem a bondade, a fórmula do Gandhi, se ele tem do Martin Luther King, da Teresa de Calcutá, por que criou essa estrada que estão encarnados aqui? Ou ele não existe ou está mal intencionado com a gente, ou então não é todo poderoso, ou é um Deus que cai do pedestal, é um Deus com pés de barro. Analisem, é para vocês analisarem. Eu não estou chamando vocês para serem espíritas, estou provocando vocês aí, como eu provocaria o Robert Bell, o pastor, que está mudando lá. Mudem você também aí. Faça essas perguntas para a sua igreja, para a sua religião e vê se elas respondem. Se Deus foi capaz de criar homens inteligentes na época em que a civilização ainda nem sonhava em surgir como hoje, se ele foi capaz de criar pessoas boas, honradas, como criou Irmã Dulce, Teresa de Calcutá, Martin Luther King, como criou Gandhi, como eu já repeti aqui, se ele tem essa fórmula, por que nos criou assim? Por que criou esse menino lá nos Estados Unidos que ontem foi lá e matou 20 crianças numa escola e matou a mãe e depois se matou? Por quê? Perguntem nas suas igrejas. Tem hora que diz assim, ó, Deus é tão bom, e tem hora que, mas onde é que estava Deus? Ela vai ter uma pergunta ali para me fazer sobre isso. Então prestem bem atenção. A diferença das previsões é que tem previsões reveladas e tem previsões cientificamente elaboradas pelo conhecimento matemático, pelo conhecimento astronômico. Foi o que fizeram os maias, conhecimento que já traziam de outros mundos, de outras civilizações. Ah, mas por que reencarnaram aqui como selvagens? Porque em matéria de teologia, em matéria de Deus, em matéria de moral, eles estavam tão atrasados que eles foram capazes de fazer sacrifícios humanos para agradar a Deus. Por isso que eles vieram aqui, jogados em planetas inferiores, mesmo tendo uma capacidade intelectual elevadíssima, para ali ter um choque da situação, da circunstância, da matéria, a fim de evoluir, de desenvolver o seu aspecto moral, que iria automaticamente fazendo o entendimento teológico, o entendimento de Deus. Bom, e o que fazer então, Zé Manel, se o planeta Terra não for mais a nossa habitação a partir do dia 21? Eu tenho uma explicação, uma proposta legal para fazer. Se não for mais o nosso planeta no dia 21? Se a gente não estiver habitando aqui. Para onde que a gente vai? Que lindo também. Não está perdido não, está tudo aqui, ó, está tudo aqui. Está tudo aqui. Entrando na internet ontem para tirar uma cópia, eu tirei aqui, ó. Nossa galáxia tem bilhões de terras. Isso não é espiritismo que está falando, não.
Os espíritos revelam isso há mais de 150 anos, quando nada disso aqui existia. Aqui está dizendo, um dos princípios fundamentais do espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados. Olha o que diz aqui a ciência agora, fresquinho. Nossa galáxia tem bilhões de terras. Aqui, olha aqui, aqui no canto aqui, ó, aqui assim, televisão ao contrário, você tem dificuldade. Então, olha aqui, vocês estão vendo aqui? Várias terras aqui, ó, várias terras aqui, um quadro com várias terras, e o título que está aqui em cima diz assim, ó, nossa galáxia tem bilhões de terras. Eu mostrei aqui para vocês da vez passada, aqui outra matéria, isso aqui está na internet, vocês entrem lá e coloquem lá quantas terras tem na galáxia, do jeito que vocês escreverem lá, vai sair uma série, e uma série de outros estudos que vocês podem acessar e desenvolver isso. Vocês vão ver que bate com a doutrina espírita. Doutrina espírita é a revelação das regras de Deus para a humanidade, para nós melhorarmos e avançarmos mais rapidamente. Aí eu mostrei aqui, ó, isso aqui é velho, isso aqui é de 28 de fevereiro de 2001, a revista Veja publicou essa matéria aqui, ó. Bilhões de terras. Estudo diz que metade das estrelas da Via Láctea tem planetas como o nosso. Então tá aqui, ó. Na análise da luz emitida por 450 estrelas semelhantes ao Sol, eles fizeram pesquisas e foram chegando às conclusões. Cientistas, isso aqui não foi a pedido dos espíritas, não. Então eu tenho aqui, ó. Isso foi publicado também, vejam, 2011, maio de 2011, na revista Época. Está aqui, estima-se que o universo tenha cerca de 500 bilhões de galáxias. 500 bilhões de galáxias. Estudo científico está na revista Época de 2 de maio de 2011. Então vejam bem, aqui eu tenho mais outras. Aqui também coisa antiga, mas entre na internet vocês vão ter isso atualizado hoje com os números maiores ainda. Mas eu tenho a revista Veja, setembro de 2003. Fica velhinho aqui, mas está só aumentando. Olha, o que diz Carl Sagan. Como poderíamos hoje concluir que não há vida no resto do universo, se existem 400 bilhões de sóis apenas na Via Láctea? Apenas na Via Láctea existem 400 bilhões de sóis, de estrelas. E segundo Carl Sagan, em 2003, segundo essas pesquisas que estão publicadas na revista Época, são 500 bilhões de galáxias. São galáxias, são como ilhas no oceano. Cada ilha seria uma galáxia. E cada ilha teria aí 400, 500 bilhões de estrelas. E essas ilhas, segundo os cálculos científicos, astronômicos, elas já ultrapassam 500 bilhões conhecidas, calculadas pela ciência hoje. 500 bilhões de ilhas no espaço universal. Cada ilha, voltamos para a nossa Via Láctea, com 400 bilhões de estrelas. 400 bilhões de estrelas. Eu vou fazer uma comparação, que nós temos uma telespectadora que gosta muito desses cálculos, que ela é fã da matemática, a Magui. Nós vamos fazer umas comparações. No nosso planeta, Terra, nós temos 7 bilhões de habitantes. Eu disse para vocês que na nossa galáxia, na Via Láctea, nós temos em torno de 500 bilhões de estrelas, ou 400. Eu fiz o cálculo de 500 bilhões, porque são também 500 bilhões de galáxias, eu fiz 500 bilhões de estrelas, porque os cálculos giram em torno disso. Como esses aqui estão de 2003, 2004, as descobertas hoje já são maiores. Nós temos, por exemplo, no universo calculado, 70 septilhões de estrelas, como eu já mostrei aqui, que foi veiculado num jornal da Igreja Universal. 70 septilhões de estrelas, que dá mais do que todos os grãos de areia existentes na Terra. Mas vejam bem, nós temos 500 bilhões de estrelas, de sóis como o nosso, maiores ou menores, na nossa ilha, chamada Via Láctea, para vocês entenderem bem. 500 bilhões de estrelas. Aqui, como eu mostrei para vocês, na matéria, diz que metade das estrelas da Via Láctea tem planetas semelhantes à Terra. Eu já mostrei aqui a matéria que eu tirei ontem na internet, ontem, entrei lá, que diz aqui, nossa galáxia, ou seja, nossa ilha, tem bilhões de terras, bilhões de terras. Como nós temos 500 bilhões de estrelas na ilha,
Metade seriam 250 bilhões de terras, no mínimo. Muito bem, vamos vir para cá. Quantos habitantes nós somos no planeta hoje? 7 bilhões. 7 bilhões. O que tem de planeta Terra só na nossa ilha, na nossa galáxia Via Láctea, dá para cada um dos 7 bilhões, como eu, você, nós aqui, escolhermos 35 terras para nós. Olha o tamanho disso, pessoal. Quem é o criador, o autor? Deus, não é? Não pode ser outro. É a inteligência suprema. Criou tudo isso para quê? Para desenvolver essa sabedoria que é o ser humano aqui, nesse micróbio cósmico. Será que é para isso? Você acha inteligente aceitar isso? Que ele criou tudo isso para botar gente aqui? E para aqui ficar com o capeta, perdendo gente para lá, gente para cá, todo mundo indo para o inferno. Olha que batalha ridícula, que batalha ingênua, que historinha de Branca de Neve. Raciocinem. Eu não estou chamando para vir ser espírita. Raciocinem e se libertem. E sejam senhores de si mesmos. E conheçam Deus por conta própria. E aceitem, sigam Deus por conta própria. Porque as leis de Deus estão na sua consciência, na minha, nas nossas consciências. Sigamos Deus, façamos a sua vontade, sem precisar de igreja, de centro, mas sim precisando de conhecimento, esclarecimento, de verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. O pessoal se socou nas igrejas, para ver a verdade das igrejas. Larguem isso para lá, como diz Rob Bell. Larguem isso para lá, como diz Sanhedrin. Larguem isso para lá, como diz Michel Onfray. Larguem isso para lá. Michel Onfray. Larguem isso para lá. E se entendam, sejam livres. Melhorem a humanidade, porque cada um fazendo isso, nós estaremos nos harmonizando. Nós estaremos vivendo em paz, em amor, em solidariedade. Então, queridos, nós temos só na nossa ilha, na nossa Via Láctea, 35 terras para cada um de nós. Nós somos 7 bilhões. Aqui na nossa ilha são 250 bilhões de planetas Terra, semelhantes à Terra. Então eu pergunto para vocês, se morrer um cidadão aqui como está morrendo agora, e não são vocês, nem eu, mas agora estão morrendo centenas de pessoas, agora. A cada respiro nosso está morrendo gente, e muita gente. Mas quando morre uma pessoa aqui, em que isso abala os 7 bilhões, a humanidade? E se morrerem 10? E se morrerem 100? E se morrerem 1000? Estão morrendo agora. Em que isso abala a humanidade? Os 7 bilhões? Em nada, não é? Se esse planeta deixar de existir, em que vai abalar os 250 bilhões da Terra? Em nada. E isso não pode acontecer porque nós estamos aqui. Nós não somos daqui, mas estamos aqui de passagem. Isso é uma das escolas. Se isso aqui explodir como uma pipoca, nós vamos para outro lugar. Se isso virar fumaça, poeira, não se preocupem com a Terra. Não amem a Terra, porque vocês não são daqui, eu também não. Isso aqui é um material universal, estelar, como nós, como o nosso corpo, que se agregou e está aqui servindo de morada. São as moradas da casa do Pai, para as inteligências se desenvolverem e dominarem, porque isso aqui também vai ser inteligência. Essa matéria um dia será inteligência, como tudo na criação, será perfeição. É a revelação dos Espíritos, queridos. É a terceira revelação de Deus. É o que nós já temos condição de assimilar, compreender e com isso aqui nos melhorarmos, ao invés de estarmos fazendo guerras em nome de Deus, nos odiando em nome de Deus. Percebam isso. Então, assim como pode, dos 7 bilhões de habitantes, não pode morrer um, não pode morrer 1000, não pode morrer 300 mil como morreram no Haiti no terremoto, não podem morrer. Não podem morrer centenas, dezenas de criaturas, de milhares, como morreram no tsunami. Isso nos mais recentes que nós estamos falando aqui. Não pode. Isso abala o que a humanidade? Nada. A humanidade continua. Sabe quantas pessoas já passaram pelo planeta Terra até hoje? Entrem lá também e pesquisem isso. Mais de 115 bilhões de almas, de espíritos, de seres humanos já passaram por aqui. Isso significa mais de 30 vezes a humanidade que está aqui hoje, que já morreu para trás, já deixou de existir. E daí? E daí? Não aconteceu nada.
Mas são dezenas de vezes para trás de humanidades iguais a essa, que já morreram, que já passaram. Para elas o mundo já acabou. Em quantidade de 115 bilhões de pessoas. Hoje nós temos 7 bilhões. O que significa esses 115? Aí alguém fala, mas de onde vieram esses espíritos? Claro que de outras terras, de outros mundos. Eu não estou falando aqui o que a ciência está mostrando, o que o espiritismo já fala há 150 anos, a ciência está mostrando hoje. Não temos o que temer, não fiquemos com medo, não nos aterrorizemos. Deus está realmente no comando. Deus é supremo amor e é suprema justiça. Não deixa ninguém passar por nada que não precise ou que não mereça. Se você perguntar ao filhinho, quer tomar uma injeção hoje, filhinho? Ele vai falar que sim, papai, eu estou precisando, porque eu estou meio gripadinho e tal. E que tal uma injeção, não é? Essa harmonia do sofrimento com o pai? Claro que não. Ele vai falar, injeção nada, eu não quero injeção, eu não quero. E corre e vai para o quintal e foge. Mas o que o paizinho faz? Chama, vem filhinho, vem filhinho. Se ele não vier, corre atrás, pega, leva e dá-lhe a injeção. Por quê? Por ódio contra o filho? Para torturar o filho? Por amor. Mas esse amor tem que ser explicado. Ele vai se consertar de um problema maior. Ele vai se livrar de um sofrimento com aquela pequena dor. Deus está passivamente assistindo tudo isso e não interfere, porque é a injeção que nós precisamos. Não para ir para o céu depois de uma única vida, mas para continuarmos em outras vidas, em outros mundos habitados, como esses que nós mostramos aqui, dos bilhões de outras terras e de outros planetas, para continuarmos o nosso desenvolvimento, para sermos santos, perfeitos. Como podem ser contra uma lógica dessa? Para aceitar o contrário, que o Deus está aqui inutilmente olhando ou não olhando para isso, criou tudo isso aí inutilmente, sem saber porquê, e nos deixarmos aqui para se desgraçar todo e não tomar providência nenhuma. Vejam as outras perguntas que ela vai fazer ali. Nós temos 5 minutos. Falamos juntinho. Bom, a respeito de ontem, né, dos assassinatos, é o que você já falou, já justifica, sendo uma escola ainda primária, espíritos ainda primários que cometem isso aqui, né, como esse assassinato aí dessas crianças ontem, e cabe esse questionamento, né? Onde estava Deus, segundo o Papa? Sam Harris diz que é um amigo imaginário. Deus. Teresa de Calcutá pergunta, né, por que Deus? E Rob Bell também pergunta se Deus é capaz de ferir alguém. E tem também um telespectador que ligou, o Marcos de Muri, e ele diz, né, ele fala algumas coisas aqui, mas cabe isso aqui. Se tirarem o diabo, né, das religiões, elas acabam, pois ele não é o combustível delas, né? Sim, claro. Falando do... Claro. Mas aí, querido Marcos, né? Isso, lá de Muri. Querido Marcos, isso aí é claro. Por que não resolvem o problema do combustível fóssil, da gasolina? É porque a humanidade é incompetente e não consegue descobrir uma pastilhazinha que coloca nos carros e ele roda um ano sem precisar abastecer? É porque não tem interesse, não há interesse. Muitas coisas que são conhecidas e descobertas não são colocadas no mundo porque vão desestruturar os interesses dos luminatis que comandam tudo isso. É claro, você está certo. Agora, com base na ciência, que não é o aval sacrossanto do que nós estamos falando? Claro que não. Eu dou aqui o exemplo, retorno o exemplo do ovo. O ovo faz bem ou faz mal à saúde? Depende da época que você vai estudar. Tem época que o ovo você comer morre, segundo os cientistas. Tem época que, segundo os mesmos cientistas, se você não comer, você morre. Então, a ciência, ela está pesquisando. A ciência não inventa nada, ela só descobre. Mas, às vezes, ela descobre ainda pela metade. Ela não descobre intensamente. Até pela própria capacitação do homem. O que o homem conhece hoje não conhecia 50, 80 anos passados, 100 anos passados. Então, quando as cabeças são iluminadas, como a dos maias, dos egípcios, dos astecas, foram daqueles povos que vieram de outros mundos já com essa sabedoria na bolsa, com essa sabedoria no baú. E não a conquistada aqui, e sim trouxeram de outros mundos. Então essa área da ciência que realmente não é o aval final, não é, mas que você não pode negar os valores da ciência. Nós hoje vivemos uma média de 70 anos por causa da ciência. Há 100 anos passados, a nossa média de vida devia ser uns 40 anos, 45 anos, a média de vida. Hoje nós estamos com uma média de vida de mais de 70 anos. Então, veja, o que é importante é a ciência, a evolução da ciência. Outra
Tem outra pergunta? Não, eu só quero ler um pedacinho aqui da Gênesis, que fala lá, quem tem a Gênesis pode estudar lá Sinais dos Tempos. É o último capítulo da Gênesis, fala assim, ó: a humanidade tornada adulta tem novas necessidades, aspirações mais amplas, mais elevadas. Ela compreende o vazio das ideias nas quais foi acalentada, a insuficiência das suas instituições no tocante à sua felicidade. Ela não encontra mais no estado de coisas as satisfações legítimas cujo apelo sente. É por isso que deixa o círculo infantil e se lança impelida por uma força irresistível em direção a praias desconhecidas, a descobertas de novos horizontes menos estreitos. É um desses períodos de transformação, ou se quisermos, de crescimento moral que chegou à humanidade. Da adolescência ela passou à idade viril. O passado não pode mais bastar às suas novas necessidades. Ela não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios. Ela não se prende mais a ilusões e prestígios. Sua razão amadurecida necessita de alimentos mais substanciais. Só um trechinho lá da Gênesis para deixar um gostinho lá para quem quiser. Excelente. Vale a pena estudar. Excelente. Vocês devam ver, inclusive na Gênesis, o próprio Kardec, ele abre lá e diz assim: a Terra adquiriu uma estabilidade geológica, mais ou menos. Temos uma estabilidade geológica, isso não é mais confuso e explosivo como foi há milhares de anos, há bilhões de anos atrás. Mas hoje ela está mantida uma estabilidade. Mas Kardec diz lá na Gênesis: a não ser que surjam causas desconhecidas, estranhas ao nosso globo, a que nada possa prever. Então, o próprio Espiritismo não está dizendo que deu a palavra final. Claro que tinha muitas coisas que não podiam ainda ser previstas ou serem avaliadas. Mas eu vou deixar aqui para encerrar uma proposta. Suponhamos que agora no dia 21 de dezembro de 2012, às 11 horas ou 11 horas e 11 minutos, o mundo acabe. Eu vou fazer uma proposta. Tem quantos dias? Nós temos 9, 8? Acho que é isso. Hoje é que dia? Hoje é 15. Hoje é 15. 6 dias. Com 6 dias, temos aí 6 dias, olha. 6 dias. Vamos supor que vá realmente acabar e nós todos vamos morrer. Como nós devemos ir? Saiam hoje perdoando. Acertem seus problemas. Perdoem os desafetos, os inimigos. Se acalmem, se tranquilizem, porque ninguém morre. Nós só perdemos o corpo, mas nós não somos o corpo. Então, vamos perdoar. Vamos ser mais fraternos e solidários até o dia 21. Se acontecer, nós vamos limpinho para o outro lado. Sem inimigos, sem broncas, sem peso na alma. E se não acontecer dia 22, nós vamos estar limpinho para continuar. Uma nova vida. Uma nova vida. De qualquer maneira, essas reflexões e esses momentos, essas dúvidas, são importantes, mas para mexer com o nosso emocional, com o nosso equilíbrio, com a nossa sabedoria. Façamos isso então. Dia 22, se nós estivermos ainda aí, nós estaremos aqui, vamos aqui apresentar de novo para vocês, mas de uma forma melhorada. De uma forma melhorada. Não se afobem, nós não morremos, nós apenas deixamos o corpo. Nós não somos corpo, nós não somos terra. Nós nos preocupamos muito com isso, porque nós estamos aqui e nós colocamos os nossos valores todos aqui. Não podemos fazer isso. Nós somos educados e ensinados que isso aqui é o paraíso. Vai ser o paraíso aqui, o paraíso terrestre. Não. Saiam fora disso. O Espiritismo está aí nos ensinando. Nós não somos aqui. Nós somos cidadãos do universo, caminhando para mundos melhores. Isso aqui é uma estação de passagem. É uma estação de parada, onde nós estamos para nos reciclar. Então, vamos fazer a nossa parte. Sejamos amigos, fraternos, quebremos um pouco esse ódio, esse rancor e esses preconceitos que as religiões estão aí cultivando e continuam derramando sobre a humanidade, para nós realmente estarmos melhores. Muito obrigado Até a todos vocês, um abraço, um beijo para todos, divulguem tudo, analisem tudo, pesquisem tudo. E no próximo, se nós estivermos aqui, com certeza devemos estar. Um grande abraço para todos. Nós vamos falar sobre Jesus. Mito ou realidade, vamos falar sobre Jesus. Não percam o próximo programa no próximo sábado, dia 22. Um abraço. Um grande abraço e até a próxima.